Bom, vamos colocar em prática agora esse direito do consumidor, aprendendo sobre o tema vício do produto. Mas para eu poder falar do vício do produto, do vício do serviço, você tem que saber a diferença. O direito do consumidor se divide a partir daqui. O que é vício e o que é fato? Como assim, Renato, vício e fato? Não estou entendendo direito. Vamos lá. Vício trata-se de uma frustração de expectativa. É quando o bem de consumo não corresponde com aquela expectativa que o consumidor tem em relação a ele. O que é uma frustração de expectativa? Qual a expectativa que eu tenho em relação a uma televisão? Que eu vou assistir a programação. Beleza. Se eu não consigo assistir a programação adequadamente, eu tenho uma frustração de expectativa em relação a essa televisão e eu posso dizer que aquela televisão está viciada. Tá, gostei. E o que é o fato? Fato é o acidente de consumo. Fato é o acidente de consumo. É o bem de consumo que causa dano. É o bem de consumo que causa prejuízo ao consumidor. Espera aí. Então, se a minha panela de pressão não está funcionando direito, não está dando aquela pressão toda, eu posso dizer que aquela panela de pressão está viciada. Agora, se aquela panela de pressão explodiu e me feriu, isso não é vício, isso é fato. Se o meu carro está com a luz interna que acende e não acende direito, isso é vício. Se ele soltou a roda, eu capotei, fato. Eu me atrasei 20 minutos no voo, vício. O avião caiu, morri, fato. Fato é igual a vício mais sangue, pronto, o cara morre no final. O ventilador não está ventilando direito, vício. Ele soltou a hélice e arrancou a minha cabeça, fato. Fato sempre tem um azarado na história, tá bom? Renato, por que é importante essa diferença? Porque, embora você já saiba a relação de consumo e o direito, a aplicação vai ser de forma diversa. Por quê? Porque quando for uma falha de pequena monta, que é o caso do vício, eu vou ter um tratamento jurídico. Agora, quando for uma falha de grande repercussão, que é o caso do fato, eu vou ter que ter outro tratamento jurídico. Então vamos estudar primeiro o vício e depois a gente passa a estudar o fato. Então o vício, você já sabe o conceito, frustração de expectativa e a diferença de vício para fato. Como é o tratamento jurídico do produto viciado? Bom, primeiro você tem que saber o seguinte, o vício possui espécies e eu vou desenhá-las a partir de agora. Vamos lá. Então vamos dar um pulinho aqui agora para ver como é que é esse tratamento jurídico do vício. O tema vício vai estar do artigo 18 até o artigo 21 do CDC. Legal. E lá você vai identificar o seguinte, lá no artigo 18, como é que é o tratamento jurídico? Primeiro tópico, adota-se o princípio da solidariedade. Princípio da solidariedade. Quer dizer, se você comprar um produto, se você comprar um serviço e esse bem de consumo apresentar uma falha, adota-se o princípio da solidariedade. Então vamos lá. Renato, como é que funciona isso, cara? Como é que é essa questão do princípio da solidariedade? As pessoas confundem o princípio da solidariedade com a arte de demandar contra o quinto dos infernos. Por quê? Imagina aqui que você comprou uma TV de um fabricante. Esse fabricante não vende a televisão direto para você, ele passa isso para um comerciante. E você é o consumidor. Olha que coisa legal. Eu acho que através desse desenho dá para você entender o que é o destinatário final. O fabricante da TV, quando vendeu para o comerciante, ganhou dinheiro. O comerciante, quando vendeu para o consumidor, ganhou dinheiro. O consumidor, quando comprou essa TV, ele não ganha mais dinheiro, ou seja, ele é o destinatário final. Seja você pessoa física ou seja você pessoa jurídica. O que é adotar o princípio da solidariedade? O dia que o bem de consumo apresenta um vício, você pode demandar contra o fabricante ou você pode demandar contra o comerciante. É a arte da concentração. Você pode concentrar toda a responsabilidade em apenas um dos agentes. O que a gente nota, na verdade, vem para mim. O que a gente nota, na verdade, é uma confusão desse instituto.
Por que eu brinco dizendo que é confundir o princípio da solidariedade com a arte de demandar contra o quinto dos infernos? Você pode entrar com uma ação contra o fabricante ou pode entrar com uma ação contra o comerciante. Você entra com uma ação contra todo mundo. Duplicando o prazo processual, atraindo mais um réu para dizer que aquilo que você está dizendo é mentira. Não que você tecnicamente não possa fazer isso, mas na prática, se a gente for falar de direito do consumidor na prática, escolha um e demande contra aquele. Desculpe, numa ação indenizatória que tiver mais condições econômicas para te indenizar. Se a ação é indenizatória, o que você quer? Dinheiro. Se você quer dinheiro, você vai ter que demandar contra quem? Contra quem tiver mais capacidade econômica. Ah, você comprou o telefone da Motorola no quiosque do não sei da onde. Você pode demandar contra o quiosque ou contra a Motorola, se o telefone apresentar o vício. Na boa. Você vai demandar contra um ou contra outro. Tu vai contra quem? No meu caso, eu vou contra o fabricante, que tem muito mais condições. Ah, Renato, legal, gostei dessa dica. Pois é. Então, um produto quando apresenta vício, você adota o princípio da solidariedade. Só que esse vício, ele possui espécies. Quais são as espécies do vício? Vamos lá para o quadro para eu mostrar para vocês. Bom, o vício, ele pode ser de qualidade, o vício pode ser de quantidade. O vício, além de ser de qualidade ou de quantidade, ele pode ser aparente ou ele pode ser oculto. Tá? O vício, que está do 18 ao 21, ele pode ser de qualidade, quantidade, aparente ou oculto. Tá? Eu ditei para vocês que vício é uma frustração de expectativa. Se a frustração de expectativa guardar relação com a qualidade daquele bem, então você imaginava que ele ia ter uma determinada durabilidade e ele não teve, que ele ia ter uma determinada característica que ele não tem, e aí você vai dizer que aquele é um vício de qualidade. Agora, se essa frustração de expectativa perpassar pela quantidade desse bem de consumo, é o vício de quantidade. Então você parou no posto de gasolina e falou, coloca 30 litros. E os caras colocaram 28 litros. O que é isso? Um vício de quantidade. Você comprou um frango congelado por quilo. E aí você estava congelado, você pesou, tem 2 quilos. Aí levou para casa, na hora que descongelou, você perdeu boa parte daquilo que na verdade era água ali injetada e congelada. Você comprou água. Então isso é um vício de quantidade. Então o vício pode ser de qualidade, o vício pode ser de quantidade. No entanto, ele pode ser aparente ou oculto. O que é o vício aparente? Veja, tanto o vício de qualidade quanto o de quantidade, eles podem ser aparentes ou ocultos. Tá? O que é o vício aparente? Vício aparente é aquele de fácil identificação. É aquele de fácil identificação. O consumidor identifica a falha logo na primeira utilização. Eu comprei um relógio e ele não tem um ponteiro. Isso é um vício aparente. Ah, Renato, e o que é um vício oculto? Vício oculto é aquele que se manifesta posteriormente. Eu comprei um carro, o fabricante do veículo, para economizar dinheiro, a lâmpada interna que acende e apaga essa chamada luz de salão, ela é uma luz de baixa qualidade. E ela só vai durar 6 meses. Eu só vou descobrir essa falha daqui a 6 meses, entende? Então, o vício pode ser aparente ou pode ser oculto. Um dia um aluno virou para mim e falou assim, Renato, querido, tô com uma dúvida aí. Eu falei, o que foi? Eu fui lá na Intendente Magalhães, para quem não é do Rio de Janeiro, Intendente Magalhães é uma rua que vende carro usado, né? O maior shopping aberto do mundo de veículos, tá certo. E aí tem muita tranqueira lá, né? Tem uns caras esquisitos lá. Aí o cara falou, eu fui lá na Intendente Magalhães e comprei um carro usado. E ele não tinha o banco do carona. E agora, vendo essa aula, eu tô numa dúvida. Eu falei, fala. O carro sem o banco do carona é um vício aparente ou oculto? Eu falei, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Comprou um carro e não tem o banco do carona. Ele falou, se o vício é aparente ou oculto, ele é. Aí eu olhei nos olhos dele e falei assim, o que tu acha? Aí ele, pô, professor, eu acho que o vício é aparente. Eu olhei nos olhos dele e falei, eu também. Porra, tu compra um carro que não tem o banco do carona, se o vício é aparente ou oculto, por óbvio que aquele é um vício aparente. Ah, Renato, entendi. Vocês vão ver que quando eu estudar prescrição e decadência,
Se o vício for aparente, o teu prazo começa a correr de quando você comprou o bem de consumo. Agora, se o vício for oculto, o teu prazo decadencial, ele vai correr de quando você identificar. Então, por isso que é importante você saber agora esses conceitos, para quando lá no final eu falar de prescrição e decadência, você conseguir conjugá-los, tá? Então, volta para cá. Vício pode ser aparente, pode ser oculto, pode ser de qualidade, pode ser de quantidade. Renato, me dá um exemplo de cada um deles. Um vício de qualidade aparente e um vício de qualidade oculto. Ué, eu comprei um carro, não tem o banco do carona, é um vício de qualidade aparente. Ah, Renato, me dá um vício de qualidade oculto. Eu comprei um telefone celular e a bateria desse telefone celular só vai durar 3 meses. Eu, na hora que compro, não vou conseguir identificar. Então, é um vício de qualidade oculto. Ah, e o vício pode ser de quantidade aparente e oculto? Sim. Ah, me dá um exemplo de um vício de quantidade aparente. Eu comprei uma garrafa de água mineral de 1 litro e que estava pela metade. É um vício de quantidade aparente. Ah, Renato, e me dá um vício de quantidade oculto. Bom, eu fiz uma assinatura de 200 canais da minha operadora e, na verdade, só tinham 187 canais. Eu contratei um serviço de internet de X velocidade e tinha uma internet inferior àquela que me foi ofertada. Então você pode ter o vício de qualidade, que pode ser aparente ou pode ser oculto, beleza? Ah, Renato, então eu já sei o que é vício. Qualidade, quantidade, aparente ou oculto. Se o produto estiver viciado, adota-se o princípio da solidariedade, que importa dizer que eu posso demandar contra o comerciante ou contra o fabricante. E eu não faria, apesar de ser tecnicamente viável, demandar contra todo mundo. Ah, entendi. Renato, e agora? Bom, vamos para as lendas urbanas. É a hora que cai na tua prova e você erra. Isso já caiu 2 vezes no exame de ordem. E vocês não podem dar essa bobeira porque está pedindo para acontecer de novo, porque o número de equívocos foi muito grande. Então os caras estão espertos nisso, podem cobrar de novo. Vamos lá. Uma vez identificado o vício, o fornecedor é obrigado a trocar o produto? Sim ou não? Você vai falar para mim, Renato, como é que é o negócio? Vamos lá. Eu comprei uma televisão, levei para casa, instalei e na hora que eu fui ligar não funcionou. É um vício? É. Está frustrando a minha expectativa. Eu posso pegar aquela televisão, levar lá na loja e pedir a troca daquela televisão? É a pergunta que eu estou fazendo. Eu posso pedir a troca dessa televisão, sim ou não? E a resposta será não. Como é que é, Renato? Eu comprei uma televisão, ela apresentou uma falha. Eu não posso voltar na loja e pedir outra televisão? Não. Foi essa questão que a FGV cobrou pela primeira vez. Um pai comprou uma televisão para colocar no quarto do seu filho. Instalou no quarto do filho e teve um problema no controle remoto. Ele voltou e pediu a troca desse bem de consumo. Ah, Renato, e o que aconteceu quando ele pediu a troca desse bem de consumo? O fornecedor virou para ele e falou, não, leve para assistência técnica. Ele ficou chateado porque ele queria um produto novo e ele entrou com um processo. Gente, o ano de 2017 teve informativo do STJ dizendo isso. O ano de 2018, de novo, informativo do STJ dizendo isso. O fornecedor não é obrigado a trocar o bem de consumo. Ele tem 30 dias para consertar. Então o fornecedor pode mandar o consumidor para assistência técnica. Deixa eu jogar isso lá no quadro para ficar bonitinho. Então olha só. Se o produto estiver viciado, vício. Em primeiro lugar, adota-se o princípio da solidariedade. Renato, em segundo lugar, o que acontece? Bom, o fornecedor tem o prazo de 30 dias para sanar o vício. Não sendo sanado em 30 dias, aí o consumidor pode pedir a troca. Aí o consumidor pode pedir a devolução do dinheiro. Aí o consumidor pode pedir o abatimento do preço.
Isso tudo aqui é ou, tá? O consumidor que escolhe a troca ou a devolução ou o abatimento do preço. É um direito potestativo do consumidor, produz no fornecedor só um estado de sujeição, só tem que dizer sim, senhor. Tá? Não pode contra-argumentar isso aqui não. Então vamos bater a regra. O produto apresentou um vício de quantidade, de qualidade, aparente ou oculto, princípio da solidariedade. Posso acionar quem eu quiser. Ah, mas antes de eu acionar, o que eu tenho que fazer? Esperar 30 dias. Ah, Renato, esgotados esses 30 dias, aí eu peço a troca, aí eu peço a devolução, aí eu peço o abatimento. É assim? É. Bom, Renato, então peraí, você está dizendo para mim que o produto bom não existe o direito de troca, né? Não, produto bom não existe direito de troca. Ah, mas eu fui numa loja no outro dia que falava para mim, não, eu troco. Ah, beleza, então volte nessa loja. Ah, mas eles precisam botar um cartaz ou alguma coisa? Não, a lei não manda. Então é assim, seria uma insegurança jurídica muito grande nas negociações eu comprar um carro na sexta e devolver na segunda. Então o que o legislador falou? Não tem direito de troca. Se o produto apresentar vício e não for consertado em 30 dias, aí troca. Aí nessa hora o aluno levanta o braço, mas professor, eu não posso me valer do meu direito de arrependimento? Escreva lá esse tópico que é muito importante, direito de arrependimento. Artigo 49 do CDC. O direito de arrependimento é um período de reflexão conferido ao consumidor para que o mesmo possa desistir das compras feitas fora do estabelecimento comercial em um prazo de 7 dias, a contar do recebimento do bem. Essa é a hora que você já pode me destravar, porque eu ditei um pouquinho mais longo, então você travou e tá, foi travando. Agora, quando eu terminar, deixa eu explicar. Veja, o direito de arrependimento, ele pode ser utilizado, mas só pelas compras à distância, compra pela internet, pela televisão, pelo telefone. Se a compra for física, inexiste o direito de arrependimento. Qual o prazo do direito de arrependimento? 7 dias. E esses 7 dias correm de quando? De quando você comprou, quando você disse, alô, pode entregar? Ou da data do recebimento? Bom, da data do recebimento. Por quê? Porque o legislador brasileiro conhecia o fornecedor brasileiro. E se você levasse 7 dias da compra, adivinha quanto tempo ia levar para o produto chegar na tua casa? Uns 10 dias, e aí o prazo já estaria vencido. Volta. Então, peraí. Eu comprei o produto, ele apresentou vício. Princípio da solidariedade. Posso demandar contra um ou contra outro. Fornecedor é obrigado a trocar? Não. E se ele voluntariamente topar trocar? Beleza, volte nesse fornecedor. Qual é a regra? A gente tem que esperar 30 dias para o fornecedor consertar. Aí se ele não consertar nesses 30 dias, aí você pede a troca, a devolução ou o abatimento do prazo, do preço. Ah, Renato, e se a compra foi à distância, pela internet, pela televisão, pelo telefone? Aí você tem 7 dias para se arrepender de quando você recebe esse bem de consumo. É como que um tempo de integração do consumidor com o bem de consumo. Você já viu, só de receber uma roupa, às vezes você compra à distância, só de tocar no tecido, você sabe se aquilo presta ou se aquilo não presta. Não é assim que normalmente funciona? Pois é, esse período de reflexão é justamente para isso. Show de bola? Legal? Tá bom, olha só, vamos para algumas exceções. Esse prazo de 30 dias pode ser reduzido para até 7 dias ou ampliado para até 180 dias. Isso pode acontecer, tá bom? Isso vai estar no artigo 18, parágrafo 2º. O prazo de 30 dias pode ser convencionalmente reduzido para até 7 dias ou ampliado para até 180. E se eu estiver diante de um produto ou de um serviço essencial, eu não preciso esperar prazo nenhum. Eu já posso pedir a troca, a devolução ou o abatimento. Como é que a FGV cobrou esse tema? Ela disse o seguinte: um pai comprou um aparelho, um respirador para o seu filho, que o mantinha vivo. E esse aparelho apresentou uma falha. Ele levou esse aparelho na assistência técnica e a assistência técnica falou, volta daqui a 30 dias. O que vai acontecer se voltar daqui a 30 dias? Não vai ter colocado em risco a vida daquele filho? Sim. Então, quando eu estiver diante de um produto, de um serviço essencial, eu não preciso aguardar prazo nenhum. Eu posso pedir a troca, a devolução ou o abatimento naquele momento. Beleza? Fechamos então o tema vício. Se prepare, que agora já a gente vem para uma reta final falando do tema fato, que são bens de consumo que causam dano, que causam prejuízo ao consumidor. Já eu estou de volta.